Primeiramente, gostaria de agradecer a turma 123, tá? A professora Micaela, cadê ela? Que eu não estou vendo. Está ali atrás. Professora Tamires, professor Herbert, pelo convite. Mais uma vez, eu fico muito honrado de estar aqui, certo? Já fazem 6 anos, eu acho, que eu participo desta situação, porque para mim me deixa muito feliz poder conversar tanto com os alunos que estão no primeiro período e agora conversar com vocês que podem ser futuros dentistas, tá certo? Então, o que eu vou trazer hoje para vocês aqui é um pouco da minha experiência profissional, que neste caso aí eu intitulei Os Caminhos da Odontologia, da disciplina militar, tá certo? A liberdade do consultório. Então, o que eu quero dizer é que, para a gente fazer odontologia, existe um fator que é preponderante, tá certo? Hoje, eu como professor, eu vejo diversas situações de alunos que buscam diferentes coisas para a vida dele. Uns querem ser ricos, né? Outros fazem aquilo dali por amor, mas existe uma coisa que é importantíssima para que vocês entendam, que estão ainda em busca da faculdade, é que para ser dentista, você precisa, primeiro de tudo, gostar de pessoas, tá certo? Porque a gente lida com saúde, tá? A gente lida com saúde e, independente de muitas vezes a odontologia estar tomando alguns rumos de, por exemplo, a harmonização facial, como a gente falou, que é super interessante, a gente ainda é profissional da saúde. A estética, ela pode ser uma consequência, mas a função, ela é primordial. Então, isso que eu quero dizer para todos vocês que estão aqui no começo e para quem vai decidir fazer odontologia. Primeiro ponto, gostar de pessoas, saber que vocês lidam com saúde, tá certo? E aí, eu vou falar um pouco de como é que esses caminhos da odontologia eles se seguem. E eu posso dizer para vocês que eles devem sempre seguir uma sequência de estudo, planejamento e execução. Estudo é o que vocês se prepararam para fazer o Enem, entrar na faculdade. É para vocês entrarem na faculdade e estudarem bastante para se aprimorarem tecnicamente, para que vocês possam executar odontologia de alto nível. E o planejamento é saber o quê? Muitas vezes, o que você precisa fazer para que você possa alcançar aquele seu objetivo. Porque dentro da odontologia, a gente tem várias vertentes. A gente viu aqui a doutora Jaqueline, uma excelente profissional que atua no Sistema Único de Saúde. A gente viu aqui a doutora Aparecida, uma excelente gestora de saúde, tá certo? E eu sou clínico. Além de ser clínico, eu também sou gestor de uma escola de pós-graduação, sou professor, tá certo? E sou empreendedor. Então existem várias possibilidades que vocês podem ter dentro da própria odontologia. Então eu digo muito que, às vezes as pessoas ficam olhando, eu quero ser igual a fulano de tal. O que eu digo para vocês é que cada um da gente tem uma habilidade. E essa habilidade, ela deve ser aprimorada. Vai ter gente que adora fazer o SUS, e eu acho isso o máximo, tá certo? Mas às vezes para mim não foi aquilo que me encantou. Então eu segui outros caminhos, tá certo? E isso daí é importante que todo mundo saiba. Escolha o seu caminho, faça o seu planejamento e aí o que você vai fazer? Você vai fazer a execução daquilo que você planejou. Porque não adianta de nada você ficar divagando, imaginando, tá certo? E não executar. Então isso daí é super importante. E é importante também, gente, antes de tudo você ter o quê? Um propósito. Tá? Você saber o porquê que você está fazendo aquilo dali. Então o meu propósito é devolver saúde aos meus pacientes. É fazer com que aquela pessoa que me procure para fazer uma cirurgia, eu faça essa cirurgia e ela sofra o mínimo possível no pós-operatório dela. Porque quando chega no meu consultório, eu brinco muito que ninguém entra lá feliz, sorrindo assim, Jordano, que felicidade de te ver, vou aqui fazer uma cirurgia, né? Não, sempre chega a pessoa tensa, nervosa, com medo. Muitas vezes ela escutou de outros profissionais que aquela cirurgia, por exemplo, da extração do siso, dói pra caramba, que foi muito ruim. Então isso daí, eu tento fazer com que a minha habilidade e o meu jeito de atender o paciente possa fazer com que ele tenha uma experiência melhor do que aquilo que ele imaginava. Então isso daí é o meu propósito. E aí eu posso falar com vocês como é que toda essa história aconteceu. Então vocês viram que eu sou cirurgião dentista e sou cria da casa, né? Eu sou aluno da UFRN, me formei em 2008 e entrei aqui em 2004 e muito influenciado por uma questão familiar. O meu pai, ele também era cirurgião dentista, ele também era cirurgião bucomaxilofacial e ele era professor da universidade. Mas infelizmente ele faleceu com 38 anos, a idade que eu tenho hoje, né? Eu tinha 6 anos na época. Isso daí já ficou na minha cabeça, que poxa, você igual ao meu pai. Então eu fiz a minha vida inteira, o meu colégio, estudando, pensando em fazer odontologia. E quando entrei em odontologia, eu fiz o curso
querendo ver todas as especialidades. Eu não entrei dizendo assim, você é cirurgião bucomaxilo. Claro, existia uma tendência, mas eu cursei a odontologia e fiz todas as disciplinas, por quê? Para ser um bom cirurgião bucomaxilo, para quem quer fazer a área que eu faço, é importante você ter o conhecimento da odontologia. Porque senão, qualquer um poderia fazer a cirurgia que eu faço, um médico poderia fazer. Mas o conhecimento que eu tenho em odonto ajuda a ter realmente os meus melhores resultados. Então, por que eu sou cria da casa? Porque não basta eu ter me formado em 2008. Eu me formei em 2008 e aí o que aconteceu? A gente vai para o mercado de trabalho. Não bati o recorde de Aparecida, tá certo? Mas a minha primeira experiência profissional foi numa cidade chamada Pendências, interior aqui do Rio Grande do Norte, tá certo? E aí eu fui para uma clínica que a gente lá atendia, era desse jeito, eu chegava lá, começava a atender de 2 da tarde a 10 da noite. Paciente de hora marcada, não, era quem viesse. Então atendia em torno de 20 a 30 pacientes durante esse período, para ganhar uma diária ali de R$80, mais ou menos, né? E aí, onde é que eu dormia? Nos fundos da clínica, cheio de material odontológico, com glutaraldeído dentro da sala, um ar-condicionado, uma televisão de 14 polegadas, para no outro dia acordar, esperar dar 14 horas e atender. E quando deu o terceiro dia, quando fechou, que eu tinha combinado de 3 dias, falei, beleza, me dá aí meus 240 que eu vou embora, né? E aí, fui embora, e aí passei a atender numa clínica aqui em Natal chamada Multifam, e aí, neste caso, eu acabei já tendo um pouquinho melhor, porque nessa clínica ela me pagava porcentagem, né? E aí eu só fazia parte de extração dentária, porque como eu gostava de cirurgia, eu tinha um pouco mais de habilidade, e neste período aí, o que é que eu fiz? Eu escolhi atender somente um dia na semana. Por quê? Porque eu visava ser cirurgião bucomaxilo. Mas para a gente ser cirurgião bucomaxilo, eu tenho que estudar em média de 8 a 12 horas por dia para passar na prova de residência, que é uma especialização onde, em vez de a gente pagar, a gente recebe uma bolsa. E aí, o que aconteceu? Em 2010, eu voltei aqui para a UFRN. Já ficava entre 2008 até 2010 como estagiário, de forma gratuita, vinha para cá, ficava com o professor Adriano, acompanhava eles nas cirurgias. E em 2010 o programa de residência foi implementado e eu passei. Fiquei de 2010 a 2013, onde formei grandes amigos aqui, como vocês podem ver nessa foto. Hoje, grandes cirurgiões bucomaxilos. E em 2013, achei pouco, passei no mestrado. Então, continuei aqui na UFRN, tá certo? Fiz o meu mestrado de 2013 a 2015. E em 2015, eu fiquei como professor substituto aqui na disciplina, porque o professor Adriano Germano, esse daqui do cantinho da foto, tá certo? Vou afastar aqui. Ele foi fazer o seu pós-doutorado e eu passei como professor substituto aqui na área. Mas durante esse período, de 2013 a 2015, que eu estava no mestrado, eu também tive outras experiências. Eu fui trabalhar no SUS. Então, eu trabalhei no Centro de Especialidades, tá certo? Em São José de Campeche, de 2013 a 2014. E no ano de 2015, eu trabalhei no CEL de Canguaretama. Então, eu posso dizer que eu já passei por todas as áreas da odontologia, né? Então, lá eu podia atender o Sistema Único de Saúde, tá certo? E pude fazer muitas coisas, fazer cirurgias mais complexas, porque a unidade básica do SUS, ele faz só o básico. Quando o procedimento ele é mais difícil, ele passa para essas unidades especializadas. Então, atendi lá, até que, em 2016, eu entrei nas Forças Aéreas, né? Então, fiquei lá de 2016 até 2023. Fiquei até o dia 31 de janeiro de 2023. E o que é interessante eu trazer para vocês? Muitos me perguntam como é que se faz, então, Jordano, para entrar na Força Aérea. Existem algumas opções. No meu caso, eu fiz um processo seletivo, que é o quê? Todo ano abre vagas de diferentes especialidades da odontologia, tá certo? Para vocês que são do ensino médio, a odontologia tem a especialidade de fazer canal, tem a especialidade de fazer restauração, que é a dentística, tem a especialidade que mexe só na gengiva, que é a periodontia, tá certo? Então, eles abrem essa seleção para diferentes especialidades. E no ano de 2015, finalzinho de 2015, abriu para cirurgião bucomaxilo. E aí, o que acontece? Você se apresenta, leva o seu currículo, tá certo? E aí, você vai ter uma seleção, sai um ranking de acordo com as pontuações que eles predefinem. Se você ficar em primeiro lugar, você é chamado. Então, houve isso daí, consegui prestar o concurso e fui selecionado. Então, eu entrei como oficial temporário. Mas existe também a possibilidade de você anualmente fazer um concurso para ser um oficial de carreira, tá certo? Porque aí você vai entender aqui na minha apresentação que existem situações diferentes. No oficial que é de carreira, no oficial que ele é concursado, tá certo? Você faz a prova
E aí essa prova você passa, você faz o exame físico, tá certo? Tem lá teste físico, tem teste também de proficiência, de você fazer o procedimento. Então, por exemplo, na minha área que sou cirurgião, tem um teste lá que é tirar um dente, tirar um siso, ir lá e fazer. E aí a pessoa avalia se você sabe fazer. Quando você passa, você vai para um curso de formação, que dura 17 semanas, que acontece lá em Lagoa Santa, Minas Gerais. Então, o Brasil todo, você pode fazer a prova aqui no estado. Quando você é aprovado, você vai para Lagoa Santa. Depois disso, você vai ter instruções de campos como gestão de pessoas e processos. Você vai aprender a ser militar. E quando você termina o curso, você já entra como um oficial, tá certo? Então, você tem dentro das Forças Armadas o soldado, o cabo, o sargento, o suboficial e você já entra como oficial. Neste caso, primeiro tenente. E aí você vê aqui algumas fotos desse curso. Então aqui foi fotos cedidas pela minha colega Hevel. O meu apontador não está funcionando direitinho, mas ela está ali no meio daquela turma ali. E aqui vocês estão vendo um exercício de campanha, onde você vai para o meio do mato mesmo, passa alguns dias lá, aprendendo a sobreviver, tá certo? E no fim existe uma formatura militar, onde você afirma o seu compromisso, né, junto à bandeira do Brasil, de que você vai defender ela com a sua própria vida. E aí, o que é interessante? Nessa questão do concursado, você tem um plano de carreira, você vai até coronel, tá certo? E que após 30 anos de trabalho, você se aposenta com os seus vencimentos integrais. Então, se você recebe 15 mil reais, você vai se aposentar recebendo também 15 mil reais. Então, aqui, só para vocês entenderem, né, eles entram como primeiro tenente dentista, sobe a capitão dentista, vai a major dentista, tenente coronel dentista e, por fim, coronel dentista. E aqui é importante vocês saberem quanto é que geralmente ganha, né? Para vocês terem a noção do mercado de trabalho, como é que funciona. Posso dizer para vocês que as Forças Armadas realmente acaba sendo um dos melhores salários que a pessoa possa ter como dentista. Por quê? O vencimento básico de um primeiro tenente ali, ou então do segundo tenente, é de torno de R$ 7.500. De R$ 7.500 até R$ 8.245. Só que isso daí é o salário bruto, tá, pessoal? Existem alguns adicionais que a gente ganha, tá certo? E esses adicionais vão depender de quê, Jordano? Vão depender da quantidade de especializações que você tem. Existe a especialização, existe o nível mestrado, existe o nível doutorado. Então é importante saber que, por exemplo, quando faz um doutorado, você tem um aumento de 73% do seu salário. Então você quase dobra isso daí. Você ganhava 8.500, você vai ganhar em torno de 15 mil reais. Se você tem um mestrado, você vai ganhar próximo a 70%. Então fica ali uma média de 13 mil reais, tá certo? E se você tem especialização, né, você ganha em torno ali de 45%, e aí você consegue realmente, em vez de ficar no 8 mil, fica ali mais ou menos 12 mil reais. Isso daí, todo dia primeiro, faça chuva ou faça sol, o seu salário, ele vai cair, tá certo? E isso daí é interessante porque, como falei para vocês, vocês têm a oportunidade de fazer isso de forma temporária ou de carreira, mas é importante ficarem atentos às aberturas das vagas, tá? Então hoje, geralmente os editais saem na internet, então tem os sites da Marinha, né, tem o site da Aeronáutica, tem o site do Exército, que eles ali, muitas vezes, vão abrir as vagas de oficial temporário, que foi essa que eu entrei, tá certo? E que, neste caso, você, ao se apresentar, você faz um curso preparatório de 2 meses. E como é que é esse curso, Jordano? Geralmente eu fiz a minha inscrição no 7º Comando da região militar, então a gente se apresentava aqui para o Exército, e aí apresentava-se todo mundo. E lá no Exército, depois de sair essa lista, cada força, a Marinha e a Aeronáutica, chegava lá e dizia: Exército, eu preciso de um cirurgião bucomaxilo. A Aeronáutica chegou lá, preciso de um cirurgião bucomaxilo. Então, meu nome estava em primeiro lugar, eu fui designado para a Aeronáutica, tá certo? Mas hoje, a Aeronáutica ela já faz uma seleção específica dela. Não é mais essa seleção unificada, tá certo? É diretamente dentro do site da Aeronáutica. E aí eu fui chamado, né? Eu sou dessa segunda linha aí, o último ali. A gente inicialmente usa essa farda que chama-se de cotonete, tá? É um tênisinho branco, uma calça jeans, uma camisa branca, como vocês podem ver. E aí a gente vai ter instrução de como ser um militar. A gente vai aprender mesmo, sala de aula de 7 da manhã às 5 da tarde durante 2 meses, tá certo? Além disso, a gente tem instrução de campo, então a gente vai ter lá manipulação de animais peçonhentos, tá certo? A gente passa um tempo, né, na mata mesmo, em torno de 3 dias, tá? São 3 dias, 2 noites, que a gente fica lá recebendo instrução, né? Instrução de sobrevivência na água, né? Sobrevivência na terra, a gente fica sem comida, sem água, para poder sofrer ali um pouquinho
e aprender o que é ser militar, tá certo? Então é importante por isso. Para no final, a gente comemorar e no fim ter a nossa formatura, onde a gente faz o juramento à bandeira, tá certo? E aí a gente passa a ser um oficial, tá bom? E aí neste caso são 8 anos de serviço, você entra como aspirante oficial, depois de 6 meses você vira segundo tenente, depois de 3 anos você vira primeiro tenente. E aí você fica como primeiro tenente até o seu 8º ano, pois você não pode mais renovar esse contrato que é renovado anualmente. Então anualmente você passa por uma avaliação, seus superiores veem se você está desempenhando um bom papel. Se você estiver desempenhando um bom papel, você continua a atender de forma adequada lá. Se não, você pode ser desligado de um ano para outro sem nenhum tipo de justificativa. E o que é interessante é que após esses 8 anos, a gente recebe uma compensação financeira. Então você fica meio que criando uma poupança lá, porque como a gente contribui para a Previdência, que é a aposentadoria dos militares, e a gente não usufrui dela, ela depois retorna para a gente. Então a gente recebe mais ou menos um salário desse aí, que vocês viram, né, de primeiro tenente, multiplicado vezes 8. Né? Então a gente, quando sai, a gente recebe ainda um dinheiro que aí você pode usar da maneira que você quiser, tá certo? Os atendimentos lá geralmente são 6 horas por dia, funciona de 7 às 1 da tarde ou de 1 às 7 da noite. No entanto, é importante saber que a gente não só faz atendimento. A gente faz o atendimento clínico, mas a gente também faz outros tipos de serviço, como por exemplo, plantão. Então tinha um plantão de 24 horas onde, além de atuar como dentista, eu também era um militar responsável por aquela unidade. Então eu tinha que fazer a defesa dela, né, de alguma invasão, de alguma coisa que iria acontecer. Eu também tinha que gerir conflitos, tá certo? Se tivesse confusão de paciente, quem ia gerir é o dentista de plantão, que a gente chama oficial de dia. Se uma torneira quebrasse, também é a gente que resolve. Claro que você tem uma equipe de uns 30 subordinados que você vai poder conduzir naquele dia, mas a palavra final é sua. Além de funções de chefia, então você faz gestão, viu, Aparecido? Você é chefe de setores lá, a gente faz contratos, então muitas vezes você é fiscal de contrato. Vou dar um exemplo, eu era o fiscal de contrato da empresa que recolhia o lixo do hospital. Então eu tinha que avaliar se ela estava fazendo o serviço bem feito, né, para poder pagar a ela, e se eu fizesse alguma falha, o problema não ia ser da aeronáutica não, o CPF era o meu, então isso gera uma responsabilidade extremamente elevada, porque o meu contrato era pequeno, era de 30 mil, mas tem contrato de 2 milhões ao mês, que é no CPF da pessoa, então imagina a responsabilidade que é. Então se você tem um salário bom, o peso também disso daí é bem alto, tá? Então essas atividades do oficialato é o que acontece. Então aí, ó, um atendimento do meu querido paciente, me presenteando com o mais querido, né, de Natal. A gente tem essas missões que pode participar, como por exemplo a Cruzex, que vem oficiais do mundo inteiro fazer atividades que vão simular, tá, uma guerra, então você pode participar disso também. Além disso, por exemplo, a missão acolhida lá no Acre também é. O que é interessante? Como dentista, você tem um adicional de raio-x, tá? E esse adicional de raio-x permite que você tenha 2 férias no ano. Então, a cada 6 meses trabalhado, a gente tem 20 dias de férias de forma obrigatória, tá? Eu não poderia escolher, por exemplo, minhas férias. Era assim, eu fui cadastrado a partir de janeiro, então julho eu tinha férias, dezembro eu tinha férias. Ah, quero tirar férias no meio. Não tem como, tá certo? E aí a gente tem algumas vantagens, como estabilidade, né? Então você sabe que faça chuva, faça sol, dia 1º vai estar lá o seu salário. A gente tem o salário inicial bastante competitivo, então realmente você ganhar mais de 10 mil reais como dentista não é uma realidade do mercado, tá certo? A gente tem a progressão de carreira, nesse caso se você for concursado você pode ir até coronel. Reserva, que você vai para a reserva, que é a aposentadoria, recebendo 100% do seu salário. Você tem assistência médica hospitalar, então você tem dentista e médico, todos custeados pelo plano da aeronáutica. A moradia, você pode morar dentro de uma unidade militar, tá certo? Que aí, neste caso, você paga bem menos, um valor irrisório para ter uma casa muitas vezes grande, com segurança, com a possibilidade das crianças viverem soltas, né? Isso nos dias de hoje é muito difícil. Você recebe alimentação gratuita também e auxílio fardamento. Então, a farda que a gente utiliza, a cada 3 anos, você recebe um salário só para comprar o fardamento novo. Então, isso são vantagens. Mas, como eu falei para vocês, nem tudo são flores, né? Você pode ter também, tem que respeitar a hierarquia e ter disciplina. Então, se você é uma pessoa que não aceita ser comandado, esqueça as Forças Armadas. Por quê? Se o seu superior pediu para você fazer uma coisa, dê uma ordem, cumpra-se. Você não questiona, você não pode dizer, ai, mas eu... Não. Vai lá e faz, tá certo?
A dedicação ela é exclusiva, eu coloquei entre aspas, porque apesar de trabalhar 6 horas, se eu estou fora do meu horário de expediente, mas um superior hierárquico, por exemplo, um capitão ou um major me liga, Tenente Campos, que é meu nome de guerra, vem aqui que eu estou precisando falar com você, você tem que sair de onde você está. Ah, mas eu tenho paciente. Não, você é militar em primeiro lugar, então vai lá, resolve e depois você volta para atender seu paciente. Então isso gera realmente um estresse bem grande, tá certo? Disponibilidade permanente, e aí o que acontece? Quando você é concursado, pessoal, a cada 3 anos você é transferido de localidade. Então, às vezes você tem suas famílias enraizadas aqui em Natal, tudo isso aí, depois você vai ser transferido para Canoas, no Rio Grande do Sul, tá certo? Você pode ser transferido para Manaus, no Amazonas, para Brasília, para o Rio de Janeiro, e isso acontece a cada 3 anos. Então, para quem gosta muito de raízes, isso pode ser muito ruim, mas existem pessoas que amam essa mudança, amam conhecer gente nova, amam se deslocar pelo Brasil, então isso acaba sendo um benefício, né? E não uma desvantagem. É proibido participar de atividades políticas, proibido participar de sindicatos, e também não existe hora extra, tá certo? Não existe essa de você questionar, meu salário está pequeno. Não, é aquilo dali, você sabe que você vai receber, e aí você deve seguir o seu dia a dia com isso. E aqui o que acontece? Eu como militar, né, eu tinha tudo isso daí, mas eu tinha um prazo. Eu tinha 8 anos. E aí o que acontece? Como eu trabalhava 6 horas do meu dia, eu tinha todo o restante das minhas 18 horas do dia para fazer o que eu bem entendesse. Então, como eu entendia que aquilo dali era uma fase, eu me dediquei à clínica privada também, tá certo?